Você sabia que mesmo em meio à dor, e sim, muitas vezes no meio da dor, foi o momento que Deus mais se apresentou? Você parou para pensar como Deus, o grande, o todo-poderoso, o criador do universo, ponto. Ele é conhecido e reconhecido como Deus. Principalmente, o seu principal feito, por conta dele abrir o Mar Vermelho. Então, assim, é um Deus que as pessoas não conseguem ver a olho nu, mas que ele move o natural a partir do sobrenatural. Você já pensou nisso? E em momentos de caos, ele costuma se apresentar. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é o único Deus que trabalha pelos seus. Olha só. Não parece um pouco contraditório? Se você começar a olhar para a sua vida e pensar, meu Deus, mas então estou fazendo alguma coisa errada que parece que o Senhor não se apresenta aqui. Vou te dar um exemplo bíblico hoje para o nosso devocional, que vai animar você, assim como me animou quando eu lembrei desse texto bíblico que se encontra lá no livro de Lamentações, capítulo 3, 21. Vou ler para você. Então eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E quem escreveu isso foi o profeta Jeremias. Você sabia disso? O profeta Jeremias, né? Mais conhecido como o profeta das lágrimas, né? Enfim. Por quê? Porque ele chorava, porque ele sentia a dor, ele sentia empatia por aquilo que acontecia com o povo, mas ele sabia que Deus não era mau. Nós sabemos que Deus não é mau, mas ele não permite as coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Só que assim, a nossa visão de mal e de bem, muitas das vezes com a ótica do céu, ela não é a mesma. Não, e muitas vezes, na maioria delas, a nossa lente, a forma que nós estamos enxergando é que está errada. Aqui era um momento de caos. O povo de Jerusalém, eles, né, estavam ali em conflitos, em constantes guerras. Então, assim, o povo estava sofrendo muito, havia muita fome, tristeza, todos estavam desesperados, digamos assim. Como você consegue tirar uma palavra dessa? Lembrar daquilo que pode te dar esperança em meio à dor? Como você consegue encontrar força para pensar em alguma coisa no momento de caos? Sabe como? Com essa palavra, com esse dizer e com essa palavra bíblica que diz assim: e a fé, aquilo que nos sustenta. E que é a fé, Luana? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza. A certeza é o confiar naquilo que se espera. Mas você já parou pra pensar que só espera alguma coisa quem acredita que aquilo pode acontecer? Então isso é fé. Sabe o impossível? Sabe aquele momento de caos e você fala assim, não, mas não tem como Deus operar nisso, porque é impossível. É bem aí que ele começa a agir. Neste tempo que que o povo de Jerusalém estava enfrentando, que a gente tem que dividir isso. Era um tempo de muita amargura. E o profeta Jeremias também estava amargurado. Também estava entristecido. Também a sua alma sentiu aquela dor, aquele peso. Sabe aquele peso que estamos sentindo nos últimos dias? Esses ataques espirituais tão ferrenhos. Sabe aquela dificuldade para orar? Aquele momento que você ajoelha e parece que nada sai, parece que nem palavras você tem. Isso não é de hoje, não. Nós somos atacados espiritualmente assim toda uma vida. Por quê? Porque o inferno sabe que se você se propor a orar, se você buscar a Deus, se você se arrepender dos seus maus caminhos, Deus irá te ouvir do céu. Vai restaurar você, coisa que o inferno não pode mais, coisa que o inimigo da nossa alma, porque ele não é inimigo de Deus, ele não pode mais. Às vezes a gente até vê memes aí dizendo, por que eu tenho que perdoar o meu inimigo se Deus jogou dele no inferno? Gente, Satanás nunca foi um oponente para Deus. Mas esse poder de contaminação que ele tem, que o Senhor permitiu ele vir para outro lugar. Mas então o correto não seria Deus matá-lo de uma vez? Eliminá-lo? Se Deus tem todo o poder. Sabe por que, de repente, nós podemos ter essa compreensão? E isso é uma aplicação pessoal. Porque Deus não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia quem era o diabo. E o inimigo, o Satanás, sabe quem ele é também. Você não precisa ter medo dele.
Sabe por que não? Porque o que a palavra vai dizer? Que a gente não deve temer o homem que pode, né, dar cabo no nosso corpo, que pode fazer algo contra nós fisicamente, mas temer aquele que pode lançar tanto o nosso corpo quanto a nossa alma no inferno. Ah, mas eu não acredito no inferno. Aí é um problema seu. Né? Ouvi uma vez uma aplicação do pastor Cláudio Duarte dizendo: olha, eu prefiro acreditar nisso e estar errado quando chegar do outro lado, do que eu pensar que isso não existe e depois ficar complicado do lado de lá. Então, assim, o momento de maior dor da sua vida, o momento de maior insatisfação, é nessa hora, quando você começar a se revoltar de dentro para fora, que você deve olhar para si e falar: não, eu sou um milagre. Eu já sou fruto de um milagre. Uma mulher gerar, uma mulher gestar, já é um milagre, já é um grande feito. Então, eu já sou especial. E quem me criou com um propósito. Então, não precisa ficar desanimado. Se você não tiver recebido nenhuma profecia na vida, nenhuma palavra, se lembre de uma coisa: de Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já é amado, você já tem sobre a tua vida uma profecia maior de todas, que é a palavra de Deus. Você é amado, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Olha só que especial, você é muito especial. Ah, mas o que vale aqui na Terra? Isso não vale nada. Vale sim. Quantas vezes, se você olhar para sua vida, aquele momento que você achou que ia morrer, aquele momento que você pensou assim: não, agora não tem mais jeito, não tem mais saída, e de repente, do nada, apareceu a solução. Você já passou por isso? E aí fala pra mim, da onde você acha que apareceu essa solução? Quem você acha que resolveu esse problema irresolúvel? Foi Deus. Ah, mas eu não vi. Você não quis entender ou aceitar que foi Deus, mas foi Ele. Quem move o sobrenatural? Quem abriu o mar vermelho? Quem fez o povo andar por sobre as... Quem? Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? É sobre Ele que Jeremias vai falar no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Sobre isso, ele vai fazer essa menção, e eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Por quê? Porque a partir do momento que você se lembra o que Deus já fez, quem Deus é, meu amigo, minha amiga, por pior que esteja sendo o seu quadro hoje, você vai ficar animado, porque você vai falar: não, já passei situações piores e tô vivo, isso não vai me matar. E é isso que o inimigo odeia. Essa força que Deus coloca em nós, por onde? Por intermédio de ouvir a palavra dele. Então, esta manhã, escute essa palavra e se anime. O Deus que lá atrás já te ajudou, o Deus que lá atrás já te socorreu, o Deus que fez tudo o que ele fez por amor a mim e a você, ele faz de novo. E faz novas todas as coisas. Olha só, depois, no verso 22 e 23, Jeremias vai continuar dizendo assim, do livro de Lamentações, tá? E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Pois é. Sabe o que é isso? Muitas vezes, né? Como a Bíblia mesmo diz, o choro ele vai poder durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria é uma certeza e a tristeza é um período passageiro, uma noite. Porque a noite não dura o tempo todo, ela só dura a noite. Ela tem um período para ela ficar ali. E é o momento que a gente deveria descansar. Mas quantas noites você tem perdido de sono? Quantas noites você não tem conseguido descansar, tentando resolver uma coisa que você sabe que, se não for a mão de Deus, não vai acontecer? Pode ser uma cura para uma doença, pode ser uma porta aberta. De repente você é um empresário e a tua empresa parece que, de repente, do nada, começou a descambar em todos os lados. Parece que a sua vida está virada do avesso. É nessa hora, é nesse momento, aleluia, que Deus se mostra Deus. É quando você olha e não tem mais forças. Quando você olha e não vê motivos para aquilo acontecer. É quando você vê aqueles que eram para ser seus aliados se levantando contra você. É quando você não vê razão para continuar, que essa palavra chega na sua vida. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, porque pode. A palavra de Deus tem poder para nos dar esperança. Fique com essa palavra pro teu coração, que o choro, ele até pode, não é uma certeza, ele até pode durar uma noite, um período de tempo, mas a alegria, meu amigo, minha amiga, ela virá pela manhã, ela é imperativa, ela é uma palavra rema, ela vai chegar. Então, este momento difícil que você está enfrentando, ou esses anos difíceis que você tem enfrentado, eles têm data e hora para acabar.
Data e hora para terminar. Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que venha se arrepender daquilo que ele falou. Você sabe por que essa expressão ela pega tanto? Porque o filho do homem, ele é falho e limitado. Então, por Deus não ser filho de homem, ele não tem fraquezas. Ele não pode ser atingido e, de repente, ser pego de surpresa, ao ponto de mudar de opinião por conta de algum fator externo. Olha que maravilhoso você servir, você amar, andar com Deus, que tem poder para mover qualquer coisa. Qualquer coisa. Se olharmos para o contexto espiritual do mundo, até mesmo no ocultismo, você que for de outra religião pode me dizer isso. Você precisa usar a intenção, mas você sempre vai precisar de um fator físico para apresentar aquilo que você está vendendo, comercializando, apresentando, para que os outros te sigam na religião que você tem a tua fé. Sempre vai precisar, sempre. Agora eu vou te dar uma resposta para você, uma pergunta que eu me fazia. Mas se todos os deuses pedem alguma coisa que custe, então será que é por isso que Davi falou: longe de mim oferecer a Deus algo que não me custe nada, ao meu Senhor algo que não me custe nada? Só que assim, veja bem, Davi oferecia. Davi queria oferecer, Deus não estava pedindo nada. Até porque a gente não pode dar para Deus nada em troca do que ele faz. Luana, mas onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para você que o Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus criador, o único e verdadeiro Deus. Mas tem vários caminhos que levam até Deus. Mentira, o único caminho, verdade e vida que leva até Deus é Jesus. E se ele disse, está dito. Mas vocês cristãos pensam assim. Paciência, então sou uma mente bitolada também, me perdoe. Estudo, olho para isso e não encontro na história, na ciência, um outro fator espiritual que tenha o poder e a majestade que o Deus de Israel tem. Que o Deus Todo-Poderoso tem. Que é nosso Deus, que nos chamou, que nos adotou. Não tem. E para filhos adotivos, até que a gente tá vivendo muito bem, né? Com um pai que cuida da gente melhor do que, às vezes, o nosso próprio pai sanguíneo. Aquela família onde você nasceu. Veja, quantas vezes você não conseguiu falar, verbalizar, pedir socorro a ninguém. Mas para Deus você conseguiu? Então, esse é o teu, esse é o meu Deus. O Deus que move fatores externos, fatores naturais. Lá de cima. Com uma palavra. Então você não precisa de tudo que você tem pensado que precisa. Você não precisa. Você só precisa de uma palavra da boca de Deus. E receba essa palavra. Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à tua memória aquilo que Deus já fez na tua vida. E você vai se animar de novo. E vai lutar mais uma vez. E aquilo, ou aqueles, ou quem pensou que ia te ver caído, vai te ver de pé. Vai te ver vencer mais uma vez. E o inferno será frustrado por conta do poder da palavra de Deus. Amém? Que essa palavra venha te animar hoje. Que essa palavra venha te trazer alegria, contentamento em saber que o seu Deus é o único Deus que trabalha pelos seus. E Ele é seu Deus. E Ele te ama. E tem um plano maravilhoso para sua vida. Amém? Fique com Ele. E que a paz dele, que excede todo entendimento, te alcance e te guarde. No nome de Jesus. Amém?